bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. A paz do Senhor! A paz do Senhor Jesus! Que vos cumprimenta sua irmã em Cristo, Silvani de Almeida. Oferecimento Rádio Sociedade Aparecidense AM 960. Amém! Vamos estar prosseguimento hoje no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz a palavra do Senhor: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia adverte que não devemos dar lugar ao diabo. A libertação significa tornar a pessoa livre de algo que prende e escraviza. Você precisa se libertar de todo jugo, de todo vício, de toda escravidão ao pecado. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz que a maldição será removida da terra. Por isto, é necessário que haja conversão, uma nova atitude. Hebreus 6, versículo 8. A terra está amaldiçoada também por causa da nossa boca. Tiago 3, versículo 10. Precisamos nos libertar de todo o vocabulário do mundo, das seitas, dos cultos, das invocações pagãs e de toda a palavra torpe. Existem áreas da nossa vida que precisa de muita de libertação. Toda infidelidade é pecado. Tudo aquilo que traz infidelidade é uma porta aberta para a maldição. Sonegadismo é infidelidade à palavra de Deus. Isso também traz maldição, conforme está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 6 e 8. Não devemos, irmãos, de maneira alguma abrir precedentes. Existem vários tipos de pessoas que precisam de libertação. Há pessoas que são mentirosas. Mateus 5,37 também precisa de libertação. Há pessoas que são imorais. Em qualquer coisa que olha, ele volta a atenção para a carne. 1 Coríntios 15:33. Existem pessoas também com dupla personalidade. Em casa é uma, na rua é outra, dentro da igreja também é outra, né? Que vivem uma vida de contradição, que falam coisa, mas não vivem e não fazem, né? Tiago 1, versículo 8. Pessoas que começam a fazer várias coisas, mas nunca não terminam, são inconstantes. Pessoas maledicentes, falam por trás, sem meio desconfiança. Pergunta a você, de que lado você quer ficar? Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 diz assim: Coloco diante de ti a bênção e a maldição. E o Senhor diz: Meu filho, escolhe a bênção para que você viva. A obediência a Deus é o perfeito caminho para a libertação total e completa de qualquer servidão do passado. Decida você hoje abandonar todo o jugo do pecado. Você não tem que continuar pecando. Você é livre em Cristo Jesus. Jesus já levou sobre si mesmo na cruz todo o seu pecado, todo o seu fardo, todo o seu jugo. E hoje Ele quer te fazer livre. Decida-se hoje a abandonar as obras da carne, a romper com todo jugo, todo vício, toda escravidão. Arrependa e lança-se nos braços de Jesus. Ele perdoará você, Ele te libertará. Abandone hoje o pecado enquanto é tempo.
O pecado traz consigo sérias consequências, terríveis sofrimento e às vezes até mesmo irreparáveis para a sua vida e que poderão afetar e prejudicar toda a sua família, até mesmo a sua posteridade. A Bíblia nos dá um exemplo. Veja a história de Davi no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 7 a 14, onde fala que o rei Davi foi confrontado por Deus através do profeta Natã, pelos seus pecados de adultério e homicídio. O Senhor diz a Davi: agora, portanto, a espada jamais se apartará da sua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tornarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, a qual se deitará com elas a plena luz do dia. 1 Samuel 12, 10. 2 Samuel 16, 22, conta também que essa palavra se cumpriu. Portanto, estenderam para Absalão uma tenda no terraço, e entrou ele as suas concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Deuteronômio 28, 30. Dá uma olhada. Quando então Davi pecou, ele não somente deu lugar ao adultério em sua própria vida, mas permitiu que a imoralidade sexual entrasse na vida da sua família. Em 2 Samuel 13, você pode verificar o drama da família de Davi quando seu filho Amon possui sua irmã Tamar. Quando você peca, você dá legalidade a demônios entrar em sua vida. E vai trazendo-se consequência, porque todo pecado, ela gera uma consequência. As realidades espirituais são reais. O homem, ele é responsável pelo seu próprio pecado, e não é o diabo, é o próprio homem. No final, teremos que responder por cada um dos nossos pecados, e não poderemos lançar a culpa sobre o diabo. A maioria dos pecados são obras carnais, que são produzidas pelo próprio homem em razão das fraquezas, dos apetites carnais que fazem guerra contra a alma. Devemos combater essas paixões. Satanás e seu demônio procuram atuar nas áreas de fraquezas humanas, inicialmente induzindo a pessoa a pecar e em seguida conduzindo a algum tipo de dependência ou até mesmo de escravidão a pecados específicos. A libertação, ela precisa ocorrer em 2 níveis. Que é o nível espiritual, que é libertando-se das cadeias e esses aprisionamentos malignos, e também a nível humano. Nós temos que se libertar das fraquezas, das dependências que induzem ao pecado. Demônios existem. Sim, eles existem. Eles são reais. São seres espirituais comandados por Satanás com a missão de matar, de roubar e destruir. São os espíritos imundos relatados no paralelo de Marcos, capítulo 9, versículo 25. Eles conhecem também a Jesus, conhecem o próprio destino, Mateus 8, 29, e conhecem o plano da salvação, Tiago 2, 19. Deus ainda não criou o inimigo para ser um espírito maligno, não. O problema desse anjo caído, ele estava em querer ser igual a Deus e maior que Deus. Acabou se tornando o ser maligno que é o diabo. E a terça parte dos anjos do céu caiu também com Lucifer, Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Deus fez o inferno para Satanás e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Satanás é o príncipe dos demônios. Ele possui uma hierarquia bem organizada. Diz também no livro de Efésios, capítulo 6, 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Principado significa território, jurisdição de um príncipe. Há demônios que atuam em áreas territoriais específicas. Potestade significa autoridade. Do grego é a palavra ousosia, que é autoridade sobre o lugar. Há demônios investidos de autoridade. São os demônios comissionados para determinados domínios, funções ou tarefas. Forças do mal nas regiões celestes são poderes que só têm um objetivo, que é o mal. São demônios encarregados de combater a obra de Deus e impedir a propagação do evangelho. Investe sobre os crentes, investe sobre a igreja, com o objetivo de impedir a santificação. Por isso, Igreja do Senhor,
tem que ser liberta, tem que ser lavada. Deve fechar a porta. Para a libertação ser total, é necessário que a pessoa vigie, que seja íntegra em todas as áreas da sua vida, que viva uma vida de santidade na presença do Senhor, que seja sincera. Não se pode deixar nenhuma brecha ou porta aberta para as investiduras de Satanás. No mundo espiritual, essas brechas ou portas se constituem a concessão para a atuação de Satanás. A Bíblia diz que o diabo vive ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E se ele acha a porta aberta, ele poderá entrar sem pedir licença. Integridade, meu querido, significa ser uma pessoa de bom caráter, honesta, idônea, equilibrada, de bons princípios. Santidade significa abastecer de todo pecado, separado do mundo e chegar-se mais a Deus. E sinceridade é evitar a falsidade, evitar a mentira, o engano, ser transparente, chamar o pecado de pecado. Enquanto não enumerei os meus pecados, adoeci, Salmo 32, versículo 3. Ou ainda mais, Salmo 51, versículo 12. A minha alegria se transformou em tristeza. O crente tem que ter também arrependimento. O principal elemento necessário para ser liberto é genuíno arrependimento. O verdadeiro arrependimento leva a pessoa a assumir a culpa, a responsabilidade pelo seu pecado e não ficar tentando justificar a atitude pecaminosa com desculpa esfarrapada, como por causa disso, por causa daquilo. O verdadeiro arrependimento gera genuína libertação. Provérbios 28, versículo 13. A pessoa arrependida, ela sente verdadeira dor pelo pecado, porque sabe que enquanto durou o pecado, sua comunhão com Deus foi estragada, foi rasgada. Para qualquer mudança acontecer, é preciso sentir uma dor profunda, um arrependimento. Essa dor deve ser reconhecimento de que seu pecado ofendeu a Deus e causou também danos às pessoas, causou também dano à igreja. Lucas capítulo 15, versículo 18. Quando o pecado é lembrado com dor, aí a cura, a renúncia. Todo pecado tem que ser renunciado. Tiago 4, versículo 7. Lembra onde está a brecha. Então, para que essa brecha seja fechada, é necessário que haja uma renúncia. Precisamos aprender a viver como santos. É preciso cortar o mal pela raiz. Confissão. Pecado tem que ser declarado um a um. Eu fiz isto, dessa forma, quantas vezes? Foi assim? Davi disse: todos os meus pecados eu te declarei. Salmo 32, versículo 5. Princípios para receber a libertação. Primeiro, sentir necessidade de ser liberto. Precisa reconhecer que precisa ser liberto. Segundo, arrepender-se de todo o pecado. Terceiro, não ter medo da libertação, porque o medo amarra você, impede a libertação. Quarto, precisa lutar pela sua libertação. Não há poder maior do que o poder de Deus. Temos que renunciar a todo pacto, todo compromisso, toda aliança que tiver feito anteriormente, que esteja viva em sua memória, confessar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que o Senhor ressuscitou entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Finalizando, oração de libertação. Você deve orar para Deus pedindo seu perdão. Deve pedir para o Espírito Santo perdoar todo o seu pecado, toda a sua transgressão, para que você tenha uma nova vida, voltado para a palavra, de corpo, alma e espírito, em santificação e em santidade. Que você possa ter esse reconhecimento e entender que só o Senhor é Deus. E Jesus ainda está aqui para livrar, para guardar de todo o mal, de toda fúria satânica. E que o Senhor Jesus possa derramar sobre a sua vida as bênçãos celestiais. Deus abençoe, Deus guarde toda a igreja pentecostal do Jardim Ipiranga. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Quem despede, sua irmã em Cristo, Silvani de Almeida. O profeta Isaías bem antes falou.